Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live de quarta-feira, hein? Essa live com convidados especiais, né? Hoje vai ser um homem, né? Semana passada a gente convidou aí a Vanessa do Voo Correndo e hoje nós vamos conversar, bater um papo aí bem legal com um cara que tem muita experiência, muito quilômetro rodado nesse Brasil e mundo afora aí. Já está online aqui, vamos só esperar ele fazer a solicitação aqui para a gente já dividir e eu apresentar o nosso convidado na hora que ele estiver online, né? Fica melhor. Boa noite, Tamar. Boa noite, Tamar. Boa noite, velho. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo em ordem. Então, show de bola. Bom, ainda tem o som tá bom, tá dando para ouvir direitinho? Tá, só tá com um pouquinho de delay, que eu tô escutando a minha própria voz aí. Eu não sei se vocês são com o outro ligado ou não, mas eu tô escutando. Eu vou baixar um pouquinho o som, porque pode ser que esteja um pouquinho. Tá. Melhorou? Deu uma melhoradinha, assim. Só do fone. É que eu acho que tá saindo em outro dispositivo aí. Tá, se ficar ruim, eu pego o fone aqui. Tá, mas vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigado aí por aceitar nosso convite para fazer esse bate-papo aqui do Itamar e levar um pouquinho da sua experiência aí de corrida, de educador físico para os demais colegas aqui da live. Imagina, eu que agradeço o convite seu, tá indo lá, pessoal que tanto entende de esporte aí, a gente poder repassar um pouco da nossa experiência aí para quem desejar escutar um pouquinho a gente aí. Legal. Bom, pessoal, rapidamente, no decorrer da live ele vai contar bastante histórias, bastante provas aí, mas nosso convidado hoje é o Itamar Bernardelli Alves, mais conhecido aí como Ultra Ita. E por que Ultra? Porque ele tem provas no currículo aí desde 5, passando por 10, 21, 42, o cara é sub 3 em maratona, sub 3 horas em maratona, tem 100K no currículo, 217K, 235, 330 e a maior prova, e por que não, a mais difícil ultramaratona da América Latina, com 450K, e ele foi o campeão dessa prova. Nós vamos explorar muito essa história aí. E também outros tempos aí, correu grandes provas no mundo afora. Esse é o nosso convidado, o Itamar, o Ultra Ita. É tudo isso aí mesmo, Itamar, que já correu? Já sim. São mais de 30 anos aí dedicados ao atletismo. Já passei por provas de pista, por tudo quanto é tipo de experiência com relação ao atletismo, e realmente já passei. Tanto nacional, algumas provas no exterior também, já concluí também algumas delas. Também chegou prova que eu acabei não concluindo, né? Mas participei de muitas provas também. Legal. Bom, vamos começar pelo começo. Eu gosto sempre de explorar, assim, a gente às vezes só vê o corredor do meio da carreira para o final, conseguindo grandes distâncias, bons tempos, mas nem sempre foi assim, né? Como que você começou, quantos anos você tinha quando começou o seu primeiro contato com a corrida? Tá, bom, eu iniciei por volta do ano de 82, eu estava com a idade de 18 anos, então em função de trabalho, essas coisas que hoje, por exemplo, tem bastante ônibus para você pegar, na época não tinha muito ônibus, então para encurtar esse prazo eu acabei indo a pé, trotando um pouquinho. A primeira vez eu fui meio de aventureiro, porque do local que eu trabalhava até em casa eram 5 quilômetros, e na cabeça da gente, a gente achava que, 5 quilômetros, você faz tranquilo, mas nada. Quebrei de verde e amarelo, cheguei até com bolha nos pés, demorei, acho que eu fiquei uns 3 dias com as pernas doloridas. Mas aposto que já fez um bom tempo já. Não foi tão bem assim, não. Mas depois a gente é insistente, né? Porque o corredor ele é meio atrevido, ele é persistente no que faz, né? Então não deu certo a primeira vez, a gente fala, por que não deu certo? Vamos tentar a segunda, vamos tentar a terceira, até que foi dando certo, a gente foi encaixando, depois com o passar do tempo a gente foi realmente buscando informações a respeito daquilo que a gente queria fazer, buscando conhecimento. Aí nessa época logo já entrei na faculdade, já agreguei mais conhecimentos comigo, e aí comecei a fazer as coisas de uma forma mais correta para poder estar partindo realmente do princípio, sem pular etapas dentro do atletismo, né? Então eu fiz um pouco de pista, depois parti realmente, aí sim eu comecei a correr 5 quilômetros,
depois foi para 8, 10, aí vem vindo, até chegar nas outras maratonas, porque para chegar nas outras maratonas eu demorei um pouco. Bom, demorei em termos, né, porque primeiro não tinha provas tão grandes assim, né, depois só para você ter uma ideia, a primeira São Silvestre que eu fui foi em 83. 83 eu fiz a primeira São Silvestre. E já tinha uns 2 anos de treinamento, aí eu fui fazer a Maratona do Rio, que naquele período só tinha a Maratona do Rio, em 84, que eu já fui lá e fiz a minha primeira maratona. E de lá para cá eu venho fazendo todas as maratonas que tinham naquele período, fui fazendo todas. Hoje em dia eu tenho no meu currículo mais de 70 maratonas que eu já fiz. Todas aí a nível nacional. E aí, assim, quando você entrou na faculdade de Educação Física, você sempre foi voltado para o atletismo ou o atletismo era mais uma coisa para complementar assim, o seu gosto por esporte ou como que era? Não, eu já era voltado para o atletismo mesmo. Naquele período, a gente, quando era mais novo, tinha uma disponibilidade maior. Eu fazia karatê, fiz karatê muitos anos, depois fiz aikido também, formei faixa preta, fiquei bastante tempo, dei aulas nesse sentido também, mas o meu foco sempre foi a corrida e sempre foi as corridas mais de longas distâncias mesmo, eu sempre me dava melhor nela. Mas como a gente não tinha tantas corridas de longas distâncias, porque tinha 1 ou 2 maratonas no ano, naquele período, então a gente acabava participando mais das provas que tinham as provas de 5 e provas de 10, que eram, assim, relativamente poucas as provas. Então, todas as provas que tinha, a gente participava dela também, tá? Então, dos 5 quilômetros, eu nem me lembro de tempo, essas coisas, como é que foi. Mas nos 10, o meu melhor tempo foi na corrida do Matilate, que eu fechei com 38 e pouco alto. Foi o meu melhor tempo lá. Bom, e você lembra quando foi sua primeira maratona? Você tinha quantos anos? Eu fiz em 84. Eu fiz em 84, eu já estava para fazer 20 anos, foi quando eu fiz minha primeira maratona, foi lá no Rio de Janeiro. Aliás, lá dessa primeira maratona teve um fato até inusitado para mim, porque hoje você tem todas as informações, você tem livros, internet, as informações, elas fervilham para você. Quando você quiser uma coisa, a internet tem tudo. Mas antes eu não tinha todas essas informações, não estava em faculdade nem nada, né? Então só gostava de correr mesmo, né? Aí eu cismei de querer fazer a maratona. Naquele período, fui lá na USP, recrutei uns 2 amigos meus para poder marcar as voltas que eu dava na pista. Marcou lá na pista, eu fechei a maratona lá para 2h49. Marcaram para mim. 2h42 na pista? Na pista. Fiquei, ó. Bom, tudo bem. Aí fui lá para o Rio de Janeiro. Naquele período, as corridas lá, a largada era às 4 da tarde. Era às 4 da tarde, um sol, uma coisa assim. Mas a emoção de estar participando de uma corrida grande daquele jeito, acho que, se eu não me engano, tinha por volta de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, então nunca tinha visto tanta gente assim, numa corrida, né? Por ali, né? E naquele período as pessoas ganhavam a prova por volta de 2h35, mais ou menos por esse tempo, tá? Então o pessoal conseguia fechar por isso. Bom, se eu tinha 2h49, falei, pô, se em treino eu estou fazendo isso, na prova eu vou tentar chegar um pouco mais junto com o pessoal, né? E foi o que eu fiz. Então, deu a largada, eu fui no bloco da frente com o pessoal, né? E nos 10 quilômetros eu estava vendo o primeiro bloco, eu de cá. Quando deu 15 quilômetros, eu me juntei com o primeiro bloco. Quando deu 18 quilômetros, eu estava junto com os líderes, estava entre os 3 primeiros. Aí, quando deu por volta dos 20, eu estava andando. Aí quebrou. Mas quebrei. Olha, eu acabei fechando a prova com 4h22. Andei, depois do 20, eu andei praticamente toda a prova, porque no começo você tenta trotar um pouquinho, mas estava muito quente, eu comecei a transpirar muito, comecei a passar mal, então trotava um pouquinho e andava, eu acabei andando toda a prova, andei praticamente 20 quilômetros de prova, fechei com 4h22. Depois daquele período eles mandavam uma foto pra gente, uma foto pequenininha, pra gente poder ver se a gente queria. Nossa, mas... Então, desgostoso que descartei a foto depois. Pô, se fosse uma meia, provavelmente você ia ficar ali no top 10. Não, se fosse uma meia, aí seria show, mas eu não sei porquê, mas naquele período não tinha meia maratona assim. Ou era 5, 10, você fazia maratona. Meia maratona ainda não tinha toda essa propagação, essa mídia como tem hoje para a gente poder fazer. Mas assim, o fato interessante nisso
É porque normalmente quando a pessoa começa a correr, ela não tem nenhuma informação, ela acha que é assim mesmo. Pô, se eu estou correndo 5 quilômetros hoje, eu estou legal, amanhã eu parto por 10. Pô, foi de 10, está legal. Não dá um espaço para que as pessoas possam deixar a musculatura se recompor. Ela já vai fazendo e vai se aventurando. Até um determinado momento vai, mas depois o nosso corpo vai ter um limitador. Chega uma hora que ele fala, pô, pode parar aqui, porque daqui para frente você não vai prosperar mais. Então, a gente foi muito afoito no negócio. Se tivesse uma orientação naquele período, jamais teria feito isso, ou pelo menos corrido dessa forma. Deveria estar com um ritmo legal, um ritmo de acordo com o treinamento, para poder fazer. Hoje não, a gente já conhece bem a história, a gente vai num ritmo mais tranquilo. Até porque, olhando rápido, que você falou que começou a correr por volta de 82 e fez essa maratona em 84, você estava com uns 2 anos e pouco de corrida, né? Justamente, 2 anos e pouco. Considerando que, como naquele período não tinha prova de meia maratona, não tinha prova de 30 quilômetros, então você treinava 5, 10 e o restante era prova de 5 e 10. As outras você treinava por conta, né? Então você nunca sabia com certeza qual poderia ser, como o seu corpo iria responder a outros estímulos, né? Porque poucas pessoas treinavam distâncias longas, em Ribeirão principalmente, eram muito poucas. E depois dessa experiência aí, como que você absorveu isso? Você, por um tempo, ficou sem correr grandes distâncias ou isso te motivou a correr grandes distâncias? Não, você sabe que esse resultado, principalmente quando você vai numa primeira maratona, numa primeira prova, você se frustra, você fala, não imagina, eu tenho condições de fazer outro muito melhor. Já, quando abriu as inscrições para o ano seguinte, eu já estava lá novamente. Só que aí eu fui muito cauteloso. Falei, pô, agora eu vou tranquilo porque eu quero completar. Aí eu fechei com 3:20 a prova. Mas cheguei super tranquilo, cheguei bem. Falei, pô, então tá. Quer dizer, já tá do jeito que eu quero. Só tinha um agravante lá, que as provas eram sempre às 4 da tarde e o calor era muito grande, a umidade do ar lá, para quem treina aqui, vai lá para o Rio de Janeiro, faz uma prova 4 horas da tarde, você tem que estar muito bem, né? Então, assim, realmente tinha esse fator climático que abalava muito. Mas lá nos tempos, lá realmente não dava para baixar muito, mas acredito que foi bem. O tempo melhor meu foi lá, acho que foi 3:06. 3:06 foi o melhor tempo lá no Rio de Janeiro. Correr no Rio, minha segunda maratona eu fiz no Rio, também era de manhã já, só que ainda não era esse esquema de hoje que são maratonas e meias separadas. Aí a maratona largava mais tarde, tipo, largava 7 horas, eu acho. Então ia acabar por volta quem eu fiz por volta de 4 horas, acabava quase meio-dia. Então é bem difícil no Rio mesmo. Na verdade, as pessoas fazem, bom, se eu correr mais lento, eu posso, de repente, chegar mais tranquilo. Só com esse fator clima, não funciona muito bem assim. Então, você tem que seguir o teu ritmo, realmente, não segura muito não, porque a hora que o sol sai lá, é muito complicado para você manter. Quanto maior o teu tempo de prova, mais fadigado você fica. Bom, e aí, depois que essa vez que você fez já uma maratona legal, você estava pensando em sempre melhorar tempo de maratona ou falou, não, acho que meu corpo aguenta mais do que 42? Como que foi o salto aí? Não, como não tinha provas maiores do que isso, por enquanto eu fiquei nos 42. Fiquei fazendo uma prova que tinha em Brasília, Belo Horizonte tinha também, e em Blumenau tinha muita. Eu fui lá em Blumenau eu acho que na quarta maratona que fui lá, já fiz 2:58 em Blumenau. Pô, mas em Blumenau lá, a largada era cedinho, se eu não me engano, a largada lá eu acho que era 6 da manhã, alguma coisa assim, aquele clima fresco e o percurso todo plano, então era propício para você fazer um bom tempo. Então eu fiz umas 4 ou 5 maratonas, todas praticamente, só teve uma que eu fiz acima de 3, que deu 3:01, 3:02. O restante foi tudo sub 3, que eram umas provas super bem organizadas, se manteve por um bom tempo. Depois, por falta de patrocínio, acabou decaindo um pouquinho, né? Aí a gente veio experimentando outras provas. Fui em Brasília eu fiz 3:02, lá em Porto Alegre, aí eu fui em Curitiba. Aliás, a primeira em Curitiba, assim que saiu a Curitiba, eu falei, poxa, Curitiba, uma parte que eu conheço é plana, eu vou lá que é legal, né? Só peguei morro, peguei subida. Nossa, quebrei as pernas. Mas lá fechei com 3:08, debaixo de uma chuva, um frio do caramba. Mas ainda fechei bem, né? Essa prova de Blumenau aí, o pai do Gonça, o Milton, que também foi há alguns anos, ele sempre fala muito bem dessa prova. Uma pena, né, que
E era uma prova interior, né? Hoje ela seria talvez a mais rápida do Brasil, né? Com certeza. Em termos de prova e de organização, é muito melhor do que a de Porto Alegre. Porque a de Porto Alegre, apesar de tudo, tem ano que ela é muito gelada. Muito gelada. Lá em Blumenau, a prova, lógico, eventualmente fez um friozinho, mas não chegava ao ponto do que era Porto Alegre, do que hoje ainda é Porto Alegre, né? Então o clima era muito bom, a organização era top, muito boa. Tinha naquele período, tinha premiação para todas as faixas etárias. Às vezes eles eram um troféu, às vezes algum dinheiro, alguma coisa, mas era assim, é uma coisa que envolvia bastante as pessoas, para que as pessoas participassem. Eles tinham uma chamada muito boa para naquele período as pessoas estarem participando. Foi muito bom. Enquanto fizeram a prova, foram super bem organizados. Pessoal, o Itamar está falando aqui, eu estou lendo os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, curiosidade, pode falar aí que eu encaixo em algum momento aqui, tá? Eu estou só anotando. Mas e aí, Itamar, quando foi que você passou dos 42? Qual foi a sua primeira prova que você fez com uma distância maior? Acima dos 42, já foi no início da década de 90, que aí surgiu uma ultramaratona lá na cidade do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Não sei se chama isso ainda hoje, porque a prova existe até hoje, chama Supermaratona do Rio Grande. É uma prova de 50 quilômetros. E essa prova de 50 quilômetros lá, a largada dela é às 7 da manhã, é um clima bem quente, é uma cidade praiana. Você corre praticamente dentro da cidade, em torno de uns 30 quilômetros, pega uma rodovia, corre ali mais uns 2, 3, e o restante você corre tudo na areia da praia. É uma prova, assim, sensacional a prova, muito boa. Naquele período eu fechei bem, fechei a prova bem, para mim, no caso, sempre fui um atleta amador, né? Nunca fui um atleta de elite, essas coisas, né? Tudo dentro do amadorismo mesmo. Eu cheguei a fechar a prova lá com 3 horas e 42 os 50 quilômetros. Fiz ela, assim, acho que uns 4 anos seguidos, mais ou menos, mantendo aí o mesmo tempo. Uma prova muito boa. Aí, depois desses 50 quilômetros, surgiu uma outra, mas bem um pouco mais à frente, lá em Urubici, que aí já é onde que começou a entrar as provas de montanha no meu currículo também, porque aí a prova lá era você subia 25 quilômetros, uma subida até no Morro da Igreja, que lá faz um frio do caramba lá cai neve mesmo quando faz frio. A prova normalmente em julho, teve período que fez frio, teve período que ficou muito frio e teve período que esquentou também. Então tivemos tudo quanto é temperatura lá. Então você subia 25 quilômetros e descia vertiginosamente 25 quilômetros. Na mesma proporção subia e descia muito intenso. Também fiz ela por várias oportunidades lá. Aí foi onde deu os 50 quilômetros. Depois dos 50 quilômetros começou a aparecer provas de 50 milhas, que eram em torno dos 80 quilômetros, que aí eu comecei a fazer as provas de 50 milhas, aí vieram provas de 100 quilômetros, não me recordo o tempo, se eu não me engano, acho que eu fechei com 9 horas e 2 minutos os 100 quilômetros que eu cheguei a fazer. E aí depois vieram, com o tempo, até nos dias de hoje, começaram provas de pista, provas de 12 horas. Eu fiz um ano retrasado lá em Piracicaba, eu fiz uma em Piracicaba às 12 horas lá. Em 12 horas fui vice-campeão lá, fechei com 120 quilômetros às 12 horas lá, uma prova no sol infernal lá, mas fechei lá em segundo lugar. E fora, veio as provas de 24 horas, né? Porque como eu quis fazer provas de montanha, provas muito extensas, aí eu resolvi praticamente como se fosse ir para a pista para treinar a minha resistência na pista, porque é um local que você vai lá, você tem toda a estrutura ao teu lado, você corre, como é uma prova livre de quilometragem, logicamente vence aquele que faz a maior distância, mas você está dentro do percurso, apesar de ser circuito, as pessoas não porem na cabeça que não é legal você ficar tocando em roda ali, mas os percursos são invertidos, depois de um certo período, você não se preocupa se você vai ficar tocando em roda, você se mantém sempre correndo. Então, para quem quer testar até onde que eu consigo ir, eu acho legal, né? Pega uma prova de 12 horas, poxa, eu não consigo correr 12 horas, mas eu consigo correr umas 8. Onde eu tenho que estar? Eu tenho lugar onde me tem suporte, eu tenho ali médico ao lado, eu tenho toda a alimentação, tenho hidratação. Então, se eu precisar descansar, eu tenho onde parar. Agora, se eu pegar de uma forma linear, onde normalmente já se entra numa competição, aí pode ficar um pouco difícil se você já não tiver o preparo, né? Então, eu já entrei nessas provas justamente para adquirir um certo preparo. Aí eu
fui fazer as 24 horas, fiz 180 quilômetros durante uma prova, fiz uma prova de 48 horas também, aí, porque eu comecei a fazer provas maiores aqui no Brasil, provas que chegaram a 150, 200, 230, as provas maiores, e esse para mim foi uma boa escola, a pista. Eventualmente ainda faço uma ou outra, mas eu prefiro realmente fazer as provas em locais mais onde eu possa correr de uma forma linear, sair de uma cidade, chegar na outra, ou conhecer determinados percursos diferenciados. Eu fiz uma lá no Rio Grande do Sul, entre a cidade de Rio Grande até o Chuí, do lado do Uruguai ali. Foi uma prova de 235 quilômetros. Essa prova eu venci ela também. E você corre assim, lógico, na largada, não é uma prova extensa para muitas pessoas, acho que devia ter aqui umas 80 pessoas, alguma coisa assim. Depois, depois de 20, 30 quilômetros, você praticamente está sozinho, você não vê quem está na frente, não vê quem está atrás, as pessoas param para se alimentar e você vai embora. Então eu fechei a prova lá, não me lembro, não recordo o tempo que eu gastei, mas eu fechei ela lá em primeiro, e assim, molhando os pés e correndo sozinho, tudo. A gente leva, eu gosto de correr muito em termos de survival. Você leva dentro da tua bolsa o que você vai beber, o que você vai se alimentar. A cada 40 quilômetros tem um posto que você pode se reabastecer e dar sequência na tua corrida. Então eu participei muito participo muito desse tipo de prova e provas de montanha também, que eu mais gosto de fazer hoje em dia. E aproveitando esse gancho aí, o Paulinho, lá, organizador de prova, corredor dos bons também, lá de Sertãozinho, perguntou aqui, qual que é a maior dificuldade numa ultramaratona? Para você, hidratação, alimentação, bolhas nos pés, e sempre lembrando assim, você já até fez um parênteses aí, que existem as ultras, que é dentro do circuito, que aí você tem uma estrutura, né? Mas para esse tipo de prova survival mesmo, que você sai de um lugar e vai para o outro, qual que é a maior dificuldade que você acha? Olha, com relação a bolhas nos pés, praticamente eu não tenho, tá? É muito difícil eu ter, em determinado período durante a minha preparação de treino, eu faço alguns trajetos no local de areia, alguma coisa para ajudar a dar uma fortalecida aí na estrutura da planta do pé. Mas assim, o que realmente atrapalha no corredor não é a distância, não é o ritmo que o cara põe, porque ele se prepara para aquilo. Mas a parte estomacal, ela é terrível, porque até determinado momento você come aquilo que você come no dia, está adaptado, né? Mas você fica provas, aí eu fiz uma prova lá na Estrada Real, de Tiradentes até a cidade de Passa Quatro, foram 300 quilômetros, eu gastei 56 horas para fazer a prova. Aí você me pergunta, o que eu como numa prova dessa? No começo você come tudo aquilo que você se preparou, você bebe aquilo que você se preparou, né? Você toma palatinose, sei lá, tudo que você utilizou no treinamento você toma. Só que em determinado momento, o teu organismo começa a rejeitar, porque é um período muito extenso. Você não treina 10 horas, 15 horas para saber se o teu organismo vai aceitar isso. Você treina 3, 4, 5 horas que seja, então chega um momento que você não sabe muito bem. Então eu tive que parar até para ir num lugar lá, pedir uma refeição lá, pedir uma coisa simples, né, para mim. Quando eu cheguei, o cara até perguntou o que eu estava fazendo, eu falei, não, estou numa competição, como estava na beira da estrada, né? Aí ele falou, não, vou fazer um prato para você, você está correndo, eu falei que era 300 quilômetros, é um prato para você, para quem correu 300 quilômetros. Cheguei lá, ele tinha colocado uns bife, ovo, uma coisa tão grande lá em cima. A hora que eu vi, eu passei mal, tibiância, eu tive que ir no banheiro, eu falei, não, segura aí que eu vou ver, depois eu voltei, falei, guarda esse prato, eu não vou conseguir comer. Aí peguei alguma coisinha só, alguns filé de peixe, alguma coisa assim mais simples para mim. Mas realmente o que impacta mais é a parte estomacal. Logicamente, se a hidratação você falhar, também você peca também. A mesma coisa que em maratona, você não pode beber muito e não pode ficar sem beber. Você tem que ir se adaptando, que realmente teu organismo vai aceitando. E numa prova dessa, que geralmente é mais de 24 horas, sempre tem uma grande curiosidade, assim, do pessoal. Para descansar, dorme algum tempo? Como que funciona? Essas provas são assim, elas têm um período de duração da prova. Por exemplo, tem uma prova que acredito que essa vai sair, pelo menos na live que eu participei dela agora, nessa semana, falaram que ela vai acontecer em janeiro, que é uma prova, a Brasil 135,
É uma prova que sai da cidade de São João da Boa Vista e vai até a cidade de Paraisópolis, uma prova de 217 quilômetros. Ela já teve várias quilometragens, já fiz ela 217, 230, 260 e 280 quilômetros também, já tive várias quilometragens. Mas agora fixaram em torno de 217 quilômetros. E nessa prova, a gente tem 60 horas para cumprir. Você tem 60 horas. Só que ela tem uma eliminatória, se você chegar dentro de determinado período, você se qualifica a poder participar de uma outra fase dela que ocorre em outros países, que ocorre nos Estados Unidos, que ocorre na parte do gelo e na parte do deserto. Então, se você chegar até um período de 48 horas, você se qualifica. Obviamente, vai ficar melhor qualificado quem chegou antes, que tem prioridade. Se a pessoa chegou antes e quiser ir, a prioridade dela, senão vai chegando, mas tem que estar nesse período. E você, sim, você já tem 48 horas, 60 horas tempo limite. Dentro desse período, se você quiser parar, se você quiser andar, quiser dormir, problema teu, vai do seu objetivo dentro da prova. Eu, praticamente, assim, normalmente eu vou de forma sequencial, eu não paro, não, eu paro só para alimentar e vou direto. E você tem a opção na prova, nesse tipo de prova, você pode levar um carro de apoio, onde as pessoas servem toda a estrutura para você. Eu fiz 2 anos isso. Quando foi o primeiro ano que eu fui, eu tive um apoio para fazer a prova, eu fechei ela com 31 horas e pouquinho, 217 quilômetros, e fui com o carro de apoio. Mas é assim, só para você ter uma ideia, é no Caminho da Fé, e no Caminho da Fé, nesses 217 quilômetros, tem, em média, 20 e poucos quilômetros que são planos. Todo o restante, ou você está subindo, ou você está descendo. Então, é muito rigorosa a prova para a tua musculatura. Então, tem que se adaptar bem. No ano seguinte, ela já mudou. Ela já foi para 280 quilômetros. Eu fui com o carro de apoio, mas o carro de apoio quebrou no meio do caminho. Aí eu coloquei o camelback lá e fui embora. Nessa, chegava dentro de Campos do Jordão, 280 quilômetros. Eu cheguei em Campos do Jordão, meu apoio já estava lá em Campos do Jordão, já tinha arrumado tudo, mas estava lá em Campos. Dali para frente eu acabei vindo solo, acabei indo toda solo, só que quando você faz solo survivor, é muito diferente de quando você leva a tua equipe de apoio. Eu fazia em 31 horas e pouquinho, aí eu comecei a fazer em 36 horas, em 37, porque você não tem como, você não tem a estrutura, você tem que parar para comprar as coisas, embora tenha uma estrutura no meio do caminho, mas você tem que parar, pedir, o carro do apoio você só pega e continua, né? Então dá um diferencial muito grande em termos de tempo. Mas eu gosto assim, para mim, essa prova encaixa bem para mim desse jeito. Mas numa prova igual essa que falou de 300 e poucos, que dá 50 e poucas horas, aí é necessário dar uma parada, uma dormida, ou você tocou direto 2 dias e... Olha, na verdade é necessário parar, tá? Mas se eu falar para você que eu não parei nessa prova, assim, eu não dormi. Quando teve um momento, assim, quando você fica muito tempo acordado, chega uma hora que você começa a ter alguns delírios, né? Tem alguns delírios. E lá na Estrada Real você tem o totem. No Caminho da Fé são placas indicativas com as setas. Lá na Estrada Real são os totens de concreto que eles fazem, uns totens bem grandes, só que eles são assim, a cada 2 km, 3 km tem um. No Caminho da Fé, a cada 500 metros você tem uma marcação. Então fica difícil se perder. Lá na Estrada Real eu me perdi. Que cheguei a um momento, estava debaixo do sol forte, e eu estava achando que eu estava no caminho certo, eu cheguei num ponto, o papai falou, você está a 4 quilômetros para frente, você tem que voltar para trás para pegar uma outra estrada, e isso daí já estava em Caxambu, lá em Caxambu, segui, eu fiz 56 horas praticamente sem dormir, quer dizer, eu acho que eu fiz sem dormir, porque no finalzinho, na parte final, teve um pessoal que estava com apoio, que eles passaram por mim, e eles pararam para se alimentar. Falaram, você não para por lá também, se alimenta com a gente. Aí eu parei, sentei na estrada de terra, de fazenda, né, encostei no mourão lá, e estava comendo, não sei o que aconteceu, daqui a pouquinho ele falou, você não vai continuar na corrida? Eu estava dormindo com a barra na boca. Talvez então, você até está dormindo assim, não necessariamente dormindo de hibernar, mas na hora que você mesmo, talvez na hora que você está correndo em movimento, às vezes talvez até dá algumas... Porque dormir a gente imagina um olho fechado, né? Mas você meio que deve sair assim um pouco do corpo, né? Não, mas você, tipo assim, imagina que o corpo está ali presente, mas o espírito se decolou um pouquinho e você está no piloto automático. Você vai indo. Mas assim, tem algumas... Vamos colocar aqui um período de 24 horas. Dentro de um determinado período, você está bem, você está consciente.
De repente, baixa aquele cansaço, baixa aquele sono, mas assim, é de uma vez, bem meio insuportável. Você passa um período ali de 1 hora e meia, lutando contra você. Depois desse período que você se reabilitou, aí você vai embora. Lá na frente, sei lá, umas 5, 6 horas depois, ele retorna. Se você passar esse período, você continua. Aí você tem que ir superando. À medida que vai superando, ele vai vindo de uma forma um pouco mais frequente. Mas assim, vai diminuindo o período, mas eu consegui fechar sem dormir praticamente lá. Mas cheguei também, puf. Bastante gente comentando aqui, o pessoal aí da sua assessoria, da Ultraíta, as meninas, o Leandro Máximo aqui, que hoje está lá em Goiás, ele é lá de Goiás, né? Veio uma época aqui para Ribeirão, falou que você foi o primeiro treinador dele. Leandrão é gente boa. Não, Leandro, não, ele começou comigo na academia, hoje ele está correndo super bem, o menino se transformou, o cara ele tá PhD na corrida, viu? Um abraço aí, Leandro. E assim, depois principalmente eu fico pensando, cada um age de uma forma, você tem que ter uma mente muito forte, você falou essa parte que às vezes dá aquela 1 hora, mas o que você fica pensando, assim, depois de um dia vai correndo, você tem alguma estratégia mental? Eu falo para as pessoas que a corrida assim, é uma meditação. Porque quando você, mesmo em treino, quando você sai, você fica envolvido com as situações do dia a dia. Puxa, eu tenho que sair porque eu tenho que ir trabalhar, porque eu tenho que fazer isso. Então, no primeiro momento, tudo aquilo fica em cima de você. Depois que você entra num estado mais que teu organismo se adapta melhor ao estímulo que você está puxando ali na corrida, essas coisas vão se dissipando. Então, você não pensa muita coisa. Você só pensa, quando você pensa, só no objetivo. A hora que eu chegar, e quanto mais longo, menos pensamento você tem. Você não fica torcendo as coisas na cabeça, muito pelo contrário. Quanto mais longo, menos você pensa. E você começa a pensar, na verdade, quando você começa a chegar próximo do teu objetivo. Porque você fala, poxa, eu estou chegando, opa, não, beleza, já estou chegando. Então, parece que tudo vai voltando para você. Ó, preciso chegar logo, eu preciso descansar, preciso tomar banho, preciso pegar ônibus, então as coisas vão acontecer. Mas durante o percurso em si, a gente não se pensa muito nas coisas, só pensa no objetivo mesmo. Ó, vou chegar em tal lugar, bom, ali eu tenho ajuda. Acabou daquele lugar, você esquece, porque vai demorar 6 horas para você chegar numa outra cidade. Então, você só vai olhando a natureza, curtindo ali, mas você está olhando, mas não está enxergando. Você só está indo embora, está em linha reta. Legal. Bom, e vamos falar um pouquinho aí da sua maior distância e talvez a prova mais difícil aí da América Latina, que é a Carajós Expedition. Para quem não é muito do meio, eu mesmo fui pesquisar um pouco sobre essa prova, eu queria que você explanasse aí até para a gente valorizar mais ainda esses 450 quilômetros, galera. Sim, 450 quilômetros. Essa prova, ela começou na cidade de São José do Norte, que é no Rio Grande do Sul, tá? Próxima à cidade ali de Rio Grande também. Você pensa que é lá no norte, não, mas é no sul mesmo. São José do Norte é o nome da cidade. Só para chegar lá já é uma aventura. Você pega um ônibus, pega avião, depois você desce, pega outro ônibus, pega um carro, depois você pega uma barca para atravessar. Ou seja, a ultramaratona já começa a você sair de casa. Beleza. Nessa cidade, sempre essa prova é no período de julho. Faz muito frio nesse local. Muito frio mesmo. Então, durante todo o período, a gente correu todo agasalhado, com gorro, com luva, e a gente pega uma grande parte de trecho de praia, depois a gente sai e entra onde é o trecho da Lagoa dos Patos. A gente dá uma volta gigantesca nessa Lagoa dos Patos. E nesse ano, que inclusive eu acabei vencendo a prova, nós tivemos assim alguns trechos delas em que choveu tanto, que nós estávamos correndo, estava debaixo de chuva, e o vento e chuva, né? Que as lagoas próximas, existe a Lagoa do Pato, que é um mar, é gigantesco lá. Só que nas proximidades, existem algumas lagoas pequenas, só que elas encheram por demais. Então a única forma de passar lá era nadando. Era nadando. Aí, só que ainda bem que a organização falou, parece que não está conseguindo passar lá. Aí eles nos deram um colete, né, para a gente levar o colete, se chegasse lá não desse, para a gente vestir ele, né. E nós chegamos lá, aquelas águas com igarapé, e a gente achava que dava para passar nada. Foi um aquário. Todas estavam assim, estava tudo lotado. Nós tivemos que atravessar
acho que não sei, umas 4 ou 5 lagoas, e até que o problema de você atravessar, nada, né, não tinha nada, mas o frio que era muito intenso, estava muito intenso, chegou a mais ou menos a 4 graus abaixo de zero, aquele vento uivando, você com a roupa toda molhada. Eles até nos orientaram antes para que a gente levasse a nossa roupa protegida, depois que passasse as lagoas, para a gente poder trocar de roupa, tudo, né? Mas assim que eu já passei a primeira, algumas pessoas pararam para trocar, eu falei, não, eu não vou parar, porque eu estava até com sensação de hipotermia, porque eu não parava de tremer. Aí continuei correndo, até, sei lá, passou uns 20 quilômetros, aí depois veio outra lagoa, até chegar num ponto de apoio depois lá, que a gente pôde trocar de roupa. A chuva continuou, persistiu, mas pelo menos tiramos aquela primeira parte que nossa estava toda molhada. Então, e essa prova, ela não foi feita de uma forma assim contínua, ela foi feita por etapas. Então, tinha, se eu não me engano, a menor quilometragem que tinham era 63 quilômetros. E dependendo do dia, você tinha 110 quilômetros, tinha dia que você tinha 80, então ela foi feita através de vários dias. E só no último dia que o tempo abriu, ficou sol, e nós fechamos uns 80 quilômetros na praia, que o percurso estava excelente. Antes da praia, nós pegamos, foi assim, areia, chuva, e a gente se molhando todo lá, enfiando o pé na areia. Foi uma prova assim, muito difícil mesmo, mas é uma prova assim, a beleza dela é tamanha, a gente passa por reservas, você conhece, imagina um local onde existem cavalos que eles não são domesticados, são cavalos selvagens que existem. Você passa na região praiana, que é protegido, você encontra com leão marinho, você vê muitos filhotes de baleia, então foca para tudo quanto é lado, então você cruza muito com essa vida selvagem. É um local muito lindo, é um local que vale muito a pena. Logicamente tem que se preparar bem para poder estar participando de uma prova dessa, né? Porque 450 quilômetros é fácil. Em tempo total, você lembra quanto que fez, assim, quando você estava em movimento? Não lembro, porque era assim, era por etapas, né? Eles davam depois o tempo total para você lá, mas assim, foram muitos dias, assim, acho que a preocupação de chegar era tanta que nós chegamos, eu cheguei super bem na prova, cheguei muito bem, assim, fisicamente, não cheguei desidratado, cheguei tranquilo, cheguei durante o dia ainda, e o restante do pessoal chegou à noite, eu cheguei assim com uma distância boa, assim, do segundo colocado, então eu estava muito bem. Mas assim, em termos de tempo, eu não sei qualificar para você, porque na verdade, os tempos dessas provas, assim como de montanha, é muito diferente do que você pratica no asfalto. Porque normalmente quando você corre no asfalto, você tem mais ou menos assim, vamos colocar que você tem um pace de 6, você gasta 1 hora para fazer 10 quilômetros. E nesse tipo de terreno, você nunca sabe, você pode gastar, para fazer 10 quilômetros, você pode gastar 3 horas. Você pode gastar 3 horas, pode gastar 1h30, pode gastar muito mais até. Somente imagina você entrando dentro de lagoa, passando em areia. Então, tudo isso te toma muito tempo. Então, as horas ficam um pouco... A gente perde muito esse controle, porque o que interessa, na verdade, é você se manter nela e buscar lá na frente, fica aí, conseguir manter o teu ritmo. E montanha é a mesma coisa. Esse ano, graças a Deus, em 2020... a grande maioria das pessoas não conseguiu fazer prova, eu consegui fazer ainda 2 provas ainda. Em janeiro eu fiz uma, que foi a BR, essa que eu até comentei, que eu fiz várias edições dela, fiz 217 quilômetros, e no mês de fevereiro eu fui lá fiz no Aconcagua. Eu corri lá na Argentina, fiz 60 quilômetros lá também, percurso lindo da prova lá, logicamente toda prova de montanha é muito difícil, mas um percurso muito lindo. Então eu consegui fechar as provas. Normalmente, eu tenho em torno de 3, 4 provas no ano. Eu consegui fechar 2, fiz 50% pelo menos. Vai correr mais do que um quilômetro, com certeza vai correr mais do que a grande maioria. Até eu no meu GPS, até no aplicativo Runkeeper, que antes eu não tinha o relógio, pegava pelo Runkeeper, de alguns anos para cá, não tem muitos, mas já tem mais de 55 mil quilômetros rodados dele. Nesses últimos anos, aí, qual que era a média anual de quilometragem? É assim, vai muito de acordo com o nível de prova que eu tenho, tá? A quantidade de prova. Mensal, normalmente, tinha um período que era mais tranquilo, eu fazia mensal em torno de 500 quilômetros. Quando estava chegando próximo à prova, tipo assim, uns 2 meses antes, essa quilometragem poderia chegar a 800, 900 quilômetros por mês. E aí no final do ano dava-se um período bom, aí dava aí
uns 8, 9 mil quilômetros rodados no ano. Nossa, você até falou uma parte aí, na hora que você está na preparação de uma prova, por exemplo, de 200 quilômetros, 200, 300 quilômetros, claro que você não vai correr no final de semana, isso, ou um dia específico, mas como que é a preparação? Você treina todo dia, ou você dá algum intervalo, treina mais de uma vez no dia? Qual que é o seu maior longo? Tem uma média perto assim, vamos supor, se a prova é 150 quilômetros, você tem que fazer um treino de 100 ou não tem muito isso? Não, é assim. Bom, logicamente, primeiro você vê a prova, vamos colocar que seja uma prova de 200 quilômetros, alguma coisa nesse sentido. Então, em treino, normalmente, quando eu saio para treinar, normalmente eu corro assim, em torno de meia maratona. Tá? Existem alguns períodos que a gente modifica um pouquinho. A gente coloca o treino no período da manhã para que ele seja um pouco mais rápido, e no período da tarde a gente faz um pouco mais de rodagem. Então acaba às vezes saindo, tipo assim, eu vou correr 30 km no dia, mas de uma vez, não corro 30. Eu vou lá, corro em torno de 10, 15 no período da manhã, e à tarde eu complemento lá com mais 10 ou 15. Só distingo os treinos, um mais veloz do lado e o outro não. Quando não é mais veloz, olha, um treino, é prova de montanha que eu vou fazer, então eu treino de uma forma mais específica, na montanha lá, treino bastante subida, e no outro treino no plano mesmo, buscando um pouco mais de velocidade para atingir um limiar um pouco maior, que auxilia muito, porque você não tem a condição de ficar correndo uma distância tão longa de forma rotineira, mesmo porque você vai desgastar tanto o corpo, que quando tiver a próxima prova você não vai aguentar isso. Mas assim, até uns 2 meses antes, nos finais de semana, aí a gente exige um pouco mais do corpo. Aí a gente coloca entre 50, eu já cheguei a fazer entre 50 e 100 quilômetros no final de semana, já buscando realmente esse tipo de prova, quando ela é muito extensa. Mas se não, no final de semana, 50 a 60 quilômetros é o máximo que eu faço, e dependendo do tipo de prova, a gente puxa um pouquinho mais no ritmo ou não nos treinamentos. Então isso, e como eu tenho também a assessoria, essas coisas, vai muito da pessoa. Tem pessoas que elas têm uma disposição física mais voltada para a parte de ser veloz. Tem outras que não, que são voltadas mais para a parte de resistência. Então você tem que achar um meio termo aí para isso. Eu prefiro fazer um pouquinho mais de velocidade no período da manhã e rodar um pouquinho mais à tarde. Mesmo a pessoa que eu treino, que ela não tenha uma certa facilidade com velocidade, eu prefiro também fazer da mesma forma, logicamente obedecendo a disposição do corpo dela. Então de manhã faz um pouquinho mais rápido do que ela consegue e no final da tarde uma rodagem para poder estar aí deixando o corpo sem grandes fadigas. Mas não tem jeito, se você se prepara para fazer provas longas, você acaba tendo que colocar uma rodagem muito maior, porque não tem como você fazer uma rodagem tão pequena, nem que for aos finais de semana, tá? Não precisa fazer isso de uma forma rotineira, mas aos finais de semana você tem que dar uma puxadinha assim. E agora eu quero saber o segredo, principalmente para recuperação. O que você faz aí? E é lógico que seu corpo tem uma predisposição. Geralmente os ultramaratonistas ele tem uma resistência maior, né? Mas aí até pela sua capacidade de ser um indicador físico, o que para você deu certo, dá certo para ter uma recuperação mais rápida? Para mim, assim, eu treino em média 6 dias na semana. Tá? Normalmente eu treino de segunda a sexta, tudo vai depender de acordo com o período, mas assim, são 6 dias na semana. Eu deixo um dia de descanso antes de eu fazer o meu treino longo no final de semana. Por exemplo, se o meu treino longo eu vou fazer no sábado, na sexta, que normalmente é no sábado, na sexta-feira eu descanso. Aí eu deixo para o meu corpo só descansar um pouquinho, e aí no final de semana, no sábado, eu faço o meu treino longo, e no domingo ainda faço uma rodagem, mas assim, é coisa bem leve também. Como a gente vem daquele período lá, do começo dos anos 80, a gente é meio raiz, né? A gente é meio teimoso, porque naquele período acho que a gente só corria com rapadura, que é o que a gente dá um pouquinho assim, né? Aí, e água a gente naquele período nem água a gente levava, não, tá? Era muito difícil. Você corria 20 km, 25 km, não levava nada, tá? Então você só levava as rapaduras, levar rapadura não levava água, olha você vê como que era. Mas a gente fazia, era assim, se quisesse correr, e as distâncias eram só na cabeça da gente tudo aproximado, não tinha uma coisa efetiva, a não ser quando tivesse uma moto, um carro, para poder marcar. Mas hoje não, as coisas todas mudaram, a gente sempre orienta as pessoas para que, primeiro, não descuidem da hidratação.
Primeiro passo, não descuide da hidratação. Não é nem muito, nem pouco, você tem que dosar o quanto que você realmente consegue absorver ou não pode exagerar. E na alimentação ou na suplementação de acordo com o período que você vai fazer. Se você vai correr até 1 hora, até a água para você está muito bom. Agora, se você vai fazer 1 hora, você tem um ritmo você é um atleta, vamos colocar um atleta de elite, uma pessoa que corre por demais, não. Aí você leva aí um isotônico para você, porque você vai precisar repor, porque o suor vai fazer com que você perca os seus sais minerais e a água não vai repor isso para você. Então você vai precisar de isotônico. Mas isso para quem tem um ritmo muito forte. No restante, não precisa, pode correr. Eu vou correr 10 quilômetros, só tomando água dá para chegar. Provas maiores, 21 quilômetros, já entra com isotônico e algumas pessoas conseguem assimilar bem o gel. Já entra com o gel também. Mais lá na frente, as pessoas têm que ter um pré-treino e um pós-treino também. Tudo vai de acordo com o que a pessoa faz. Eu, por exemplo, quando eu faço distâncias muito longas, eu tomo um pós-treino para poder ajudar na recuperação nossa, porque apresenta muita microlesão, as pernas começam, por mais preparo que você tenha, você sempre vai sentir um pouco de cansaço, o que acaba comprometendo o teu treino no dia seguinte ou no outro que seja, né? Então é bom você poder ter uma nutricionista, alguém para te acompanhar, um profissional que já tem essas experiências para te orientar nisso daí, porque não pode ser na base do achismo, tá? Cada pessoa tem uma forma de alimentação, uma forma de hidratação, e o que faço para mim possivelmente não sirva para você ou não sirva para outra pessoa. Então você tem que achar o que realmente é legal para você e ter uma pessoa para te orientar isso. Porque às vezes o excesso ou a falta pode te atrapalhar a ter um bom desempenho durante a corrida. Tá. Bom, eu queria saber agora qual foi o maior apuro aí que ou numa prova longa ou num treino longo que você já passou aí? Conta alguma curiosidade aí. Os perrengues, né? Se perder, tem que achar um lugar para dar uma evacuada. Que você sabe que essas provas de montanha, elas assim, são terríveis. Tem provas que você tem que ficar super atento, porque se você bobear, assim, a marcação, logicamente, a grande parte da prova de montanha são em reservas. Igual o pessoal vai na Serra Fina, você não pode ficar marcando o chão, riscando essas coisas. Aí eles colocam fitas, que depois eles têm que tirar, mas assim, as fitas são colocadas de acordo, tipo assim, cada 800 metros, cada 1 quilômetro. Se você passar por uma e não se tocar por ela, para onde você deve seguir, fatalmente você se perde. Se você se perder ali, te dá muito trabalho. Apesar que a gente tem apito, tudo, mas na hora de necessidade, assim, você passa bastante apuro. Eu tive uma prova lá em Morungaba, que nós saímos da prova, até sair junto com o pessoal da frente. A orientação da organização é assim, vocês vão sair, vão cruzar um asfalto, seguem em linha reta, lá na frente tem uma sinalização que vocês vão seguir. Beleza, a hora que nós chegamos no asfalto, já tinha umas 2 pessoas que tinham entrado no asfalto correndo. Falei, pô, deve ter mudado alguma coisa, né? E embrenhamos atrás dos outros 2 que estavam lá, né? E estavam no caminho errado. E para a gente voltar depois, porque quando nós voltamos, a gente não sabia onde a gente estava mais, porque tinha várias estradinhas que cortavam. Então a gente falou, nossa, e agora? Eu sei que eu acabei chegando depois. Uma prova que ia para chegar 4 da tarde, eu cheguei praticamente 8 horas da noite, de lanterninha no meio do mato, procurando o local para chegar, e ainda deu pódio ainda, deu em 5º lugar, porque quem estava atrás foi seguindo também, se perdeu todo mundo, que ainda acabou dando em 5º lugar ainda. Mas assim, essas provas de montanha são muito complicadas, muito difíceis. O ano passado eu fiz uma prova lá na Argentina também, eu fiz na Patagônia Run 100 milhas, 160 e poucos quilômetros lá, né? Então, nós estávamos numa subida lá, o vento acabando com a gente, uivando mesmo, cheio de pedras. A qualquer momento, se você escorregasse, você ia descer todo um morro, porque onde você encaixava o pé, não era um local firme, eram todas pedras um pouco mais grossas que as pedras de brita, mas não dava estrutura, porque era muito inclinado. Então, eventualmente, você saía. Puxa, eu morrendo de medo de poder descer e cair lá embaixo, que você ia rolar, né? Bom, acabei de fazer essa subida, né? Sozinho ali, né? Aí peguei um plano, uma estradinha bonita, falei, puxa, agora eu vou desenvolver um pouquinho. Aí não deu uns 800 metros, quando eu olhei, cadê a estrada? Aí a hora que eu fui observar mesmo, tinha uma cordinha amarrada, cheia de nó assim, que você tinha que descer, você descia na corda que eu vi o pessoal correndo lá embaixo. E eu para a altura, sou um desastre, assim, né? Vai lá, agarrar na corda, encaixar os pés lá,
para poder descer e continuar lá embaixo. E aí é uma perambeira danada, né? Mas, ó, aí pensa, entrei nessa, agora tem que me virar. Mas assim, graças a Deus foi só esses 2 apuros assim, mas assim, prova de montanha tem que ficar muito atento, porque não é uma sensação muito boa você ficar perdido no meio do mato ali, não, somente sozinho, né? Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que para ser ultramaratonista não basta só correr, você tem que nadar também, que às vezes você vai ter que fazer um aquatlon e também tem que ser escalador. Na verdade, a gente se prepara para tudo, né? A gente se prepara para a corrida, né? E é por isso que entra a parte assim, não é só, eu faço pessoal, não é só correr, você tem que fazer o fortalecimento. O alongamento é importante? Não, de repente para você, se você não tem problema articular, talvez não seja importante, mas numa prova, com quem vai fazer uma prova de montanha, uma coisa que pretende, é legal fazer um alongamento, porque existem muitos trechos que você tem que subir pedra, agarrar um pouquinho, e um alongamento legal, uma boa flexibilidade vai te favorecer bastante nisso. O Fabrício, fotógrafo aí, amigo do Davizão. O Davizão deve estar aí do atrás das câmeras já. Muito obrigado aí por ajudar a gente a fazer a live também. Ele mandou uma pergunta aí, se você tem algum sonho ainda dentro do ultramaratonismo aí, alguma prova que você quer ir, alguma marca que você quer melhorar? Sabe, tem uma prova que eu quero fazer ela assim, tá? Foi em 2015, eu fui correr uma prova lá na Grécia. Era uma prova de 240 quilômetros. E eu sei que de última hora acabou não dando certo com o patrocinador, acabou furando com a gente aí. E eu sei que eu saí daqui praticamente 2 dias antes da largada da prova. Para quem sair daqui para a Grécia, já imaginou. Aí fazer escala lá em Paris para chegar para lá, 11 horas de voo tendo lá. A hora que eu cheguei lá no hotel, a pessoa falou: você não vai pegar o kit da prova? Em grego, né? Que eu nem inglês falava. Aí até entender tudo isso, né? Aí tá bom, vai eu pegar um ônibus para ir lá pegar o kit, porque imagina que eu cheguei às 4, o kit era até às 7 da noite. Puxa, tá bom. Aí saí lá correndo, fui lá, peguei esse kit, voltei pro hotel, e a largada, o ônibus passava às 3 da manhã para levar a gente lá para a largada. E assim, eu tinha feito provas aqui no Brasil, estava muito bem preparado, ia tentar chegar bem na prova, pelo menos, né? Mas assim, a hora que bateu mais ou menos próximo aos 30 e poucos quilômetros, o início era até na linha do mar, assim, mas eu comecei a transpirar muito, no tênis, me molhei todo, o tênis encharcou, eu comecei a não me sentir muito bem. Passei a maratona muito mal, sabe que você já tá tonto, não estava resistindo. Aí a hora que deu lá por volta dos 70 quilômetros, aí eles tiraram da prova. Porque lá o pessoal é assim, eles têm apoio a cada 3 quilômetros. A cada 3 quilômetros, se você quiser água, alimentação, o que você quiser, eles têm. Só que a cada 3 quilômetros tem um período que você tem que passar, um horário que você tem que passar. E ela é uma prova assim, não é uma prova que chega todo mundo quem quer, não. Tem um período, um horário lá, e o horário é super enxuto para você estar participando. Tipo assim, ao fazer 10 quilômetros, você tem 1 hora para fazer. É enxuto o tempo, você não tem muita margem sobrando. Aí eu cheguei lá, só falou, tá fora, já veio um rapaz, a organização lá é para isso, eles são excelentes. Chegou, tirou o número, você tá bem, você precisa de um médico, você quer se alimentar, quer deitar, você tem hotel para ficar? Não. Eles levaram a gente para o hotel, então dá toda a estrutura, chama Spartathlon a prova. Então eu fiz ela uma vez e eu ainda pretendo fazer ela novamente. Só que para fazer ela, eu estava até pensando esse ano, mas já não vai dar certo, porque eu tenho que fazer pelo menos uma prova de 24 horas, e dentro dessa prova de 24 horas tem que correr no mínimo 180 quilômetros. Só que as provas esse ano, como suspenderam todas, então vai ficar para o ano que vem para tentar a prova em outro ano. E normalmente só vão 4 brasileiros. Ainda tem uma disputa interna entre os brasileiros, vão os que tiverem a melhor quilometragem. Então tem tudo isso daí. Então essa prova eu ainda quero fazer ela. Além do que o ano que vem eu já tenho uma agenda assim de algumas provas que assim é tudo superação em provas assim do jeito que eu gosto. Todas difíceis, longas distâncias, mas provas muito bonitas. A Conrads, que é uma ultra aí famosa, para você não é muito modinha, como que é a Conrads? Não, mas muito pelo contrário, eu sempre tive vontade de fazer a Conrads. Quando eu era louco para fazer ela, a situação financeira não permitia. Aí quando de repente melhorou um pouquinho, mas aí eu já estava com agenda para outras provas e não dava, porque a Conrads é assim, você vai lá, faz 89 quilômetros,
e quer queira ou quer não, você acaba tendo que voltar o ano seguinte para você fazer o back-to-back. Então, tá nos meus planos ainda também. Só que assim, como o tempo passa, a gente vai ficando mais velho, então estou dando prioridade para o que seja um pouco mais difícil para mim. Que à medida que o tempo passar, ele obviamente chega para a gente vai perdendo condicionamento físico, a velocidade diminui, vai caindo, né, conforme você vai ficando mais velho. Você cria até um pouco de resistência, mas a velocidade vai diminuindo bastante. Então, estou aproveitando isso ainda para fazer as provas que eu ainda consigo. A Conrads, eu ainda acredito que ela, que se eu fizer daqui uns 4, 5 anos, ainda tem margem para fazer esse back-to-back ainda. É só para explicar para quem não é muito sabe, aí a Conde é uma prova longa, num ano ela geralmente é subida e no outro é descida, é isso daí, né? Isso, e a prova lá, ela é igual a São Silvestre, ela é uma prova muito famosa no país. Durante todo esse trajeto, os 89 quilômetros, você encontra com pessoas, eles ficam na beira da pista. Eu tenho a amiga minha de São Paulo, a Zilma, tenho o Nato também, eu sou mais amigo da Zilma assim. A Zilma já fez 12 vezes a prova, ela também é uma das embaixadoras aqui. Eventualmente ela fala, você vai lá com a gente ou não? Fala, não, deixa aí que uma hora eu vou. Ela tem um green number dela já, que ela corre todo ano com o número dela lá, então, tá assim, as coisas estão caminhando para isso, mas não vai ser para o ano que vem, não. Para o ano que vem ainda tem mais algumas outras coisas para ser feito. Legal, temos mais 5 minutinhos aqui, vou tentar esgotar algumas perguntas. O Gonçalo até mandou uma aqui, que é até uma curiosidade também. Ita, você já viu alguém fazendo ultra com fone, seja para ouvir música ou até mensagem motivacional da família, alguma coisa do tipo? Faz sim. Não, assim, eles, quando a prova assim, é de montanha, de ultra de montanha, eles não permitem, tá? Mas quando é uma ultra, tipo assim, a Brasil 135, você vai fazer 217 km, que é no caminho da fé, o caminho é todo demarcado, você não tem como se perder, não tem problema, você pode ouvir, ouve do começo ao fim. Eu, normalmente, eu até levo, mas não fico ouvindo muito, não, porque como é uma prova muito longa, no início é legal, te motiva tudo. Só que como você vai correr praticamente 40 horas ali, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais as suas playlists, não vai aguentar mais rádio, não vai aguentar mais nada. Aí eu pego, sabe, mais na parte final, quando tá para chegar, tipo assim, falta aí uns 40 quilômetros. Aí eu pego e ponho uma música também para me ouvir, que aí dá uma ajuda. Mas no restante eu não ponho, não. Esqueci de fazer um comentário até interessante, que eu não acabei de falar, estava falando sobre as maratonas. A maratona que eu fiz, que eu tenho o meu melhor tempo até, foi lá em Londres, que eu fiz se eu não me engano, foi em 97. Eu fiz Paris com 3 horas e 13, e na semana seguinte eu fui em Londres, aí eu fechei com 2h52 lá em Londres. Lá. Caramba, seguida, uma semana na outra. Porque eu pensei, já estou indo para a Europa, mas a gente não vai todo dia. Aí eu ia para de Paris, aí eu descobri que Londres era na semana seguinte e era no dia do meu aniversário. Aí eu falei, não, então já vou comemorar, né? E eu fiz 3h13 em Paris, fiquei até receoso. Falei, puxa, será que Londres, será que eu vou conseguir fazer? Nunca tinha feito, assim, uma prova longa seguida da outra, né? E por incrível que pareça, fui lá e fiz a minha melhor maratona, que é a melhor marca até hoje. Vai entender o corpo nosso. E é a mesma, tipo, é a mesma maratona de Londres hoje, que é a Major, na época ainda não tinha esse know-how, né? Tinha 42 mil pessoas. Caraca, já nessa época. 42 mil pessoas, só que o legal lá, tipo assim, não largava todo mundo na mesma avenida. Imagina que eu larguei na avenida, tinha um outro local, imagina em outro bairro, saía uma largada, em um outro bairro saía uma outra largada, e por volta do quilômetro 10, as pessoas começaram a se juntar. Aí sim seguia uma mesma linha. Olha então não tinha aquele problema, aquele tumulto todo. Agora, quando eu corri em Nova York, não, Nova York era terrível, embora era em cima e embaixo da ponte, era coisa doida. Até você chegar na linha de largada, eu fiz 3 horas e 6, mas eu gastei quase 15 minutos para chegar na linha de largada. Praticamente são 5 naquele período lá, não era por chip, era por tempo bruto, né? Então, ficou como 3 e 6. O Kleber Cuba aqui perguntou se depois de fazer essas provas longas você tem muita perda de peso. Você tem uma média de quanto você começa uma prova dessa e quanto que acaba? Tá mais rapidinho, falta 20 segundos só, senão a live cai. Beleza, não, eu perco sim, perco em torno dos 4 quilos quando a prova é muito longa, eu perco sim. Legal, muito obrigado, Itamar. Pena que não vai dar nem para terminar suas considerações finais aí. Quem sabe numa próxima a gente faz uma outra live. Muito obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado a quem assistiu a gente. Tá? Um grande abraço. Até outra hora. Tchau, tchau.